Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa segundona, 20 de junho de 2022, teremos 7 palpites, entradas ali na segundona norueguesa, primeira divisão argentina e jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente começar, já deixa aquele like, não deixe de se inscrever no nosso canal e ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo aqui da nossa página. Então vamos começando, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Asani e Raen. Jogo válido pela segunda divisão norueguesa, onde a gente tem o Raen em sexto com 17 pontos e o Asani em 11º com 9 pontos. Competição que tem uma boa alta média de gols em seus jogos e duas equipes que vêm correspondendo muito bem a isso. Até porque o Asani nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Raen nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em todos eles jogos muito movimentados, com no mínimo 3 gols em cada uma dessas partidas. Por isso nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro, senão no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,53, uma cotação já muito boa para uma competição que tem uma tendência muito alta de gols. A gente está falando de um Raen hoje que estaria brigando ali por uma das vagas na primeira divisão norueguesa com 13 gols marcados e 13 gols sofridos, contra um Asani que tem 19 gols sofridos e já marcou 11 gols. São duas equipes que devem brigar ali por alguma dessas últimas vagas ali nos playoffs da segundona norueguesa, mas é um campeonato de muitos gols e esse jogo eu acredito que não deve ser diferente, principalmente pelo que o Raen vem fazendo nos últimos jogos. São 4 vitórias seguidas e um empate e sempre jogos muito movimentados. O Raen vem de uma vitória sobre o Fred por 3-2, o Midtjylland por 2-1, o empate com o Start por 2-2, uma vitória em Copas por 8-1, ou seja, uma equipe que marca muitos gols e vem de uma sequência muito boa, enquanto o Asani vem dando oscilada, vinha de 2 derrotas, de 2 vitórias muito boas, mas acabou perdendo a última partida para o Haufoss e precisa reverter essa situação dentro de casa contra uma equipe num momento muito bom. Por isso eu acredito que deve ser um jogo para gols, assim como o retrospecto dessas equipes vem mostrando isso. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,53 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Fred e Haufoss, outro jogo dessa segundona norueguesa, onde a gente tem o Fred ali em nono com 11 pontos e o Haufoss em 10º com 10 pontos. Duas equipes bem de competições bem de apresentações bem parecidas, tanto que estão ali uma do lado da outra na tabela de competição. E mais um jogo que eu vejo para o cenário de gols, até porque o Fred nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe marcou gols e sofreu gols na mesma partida. Já o Haufoss nos últimos 5 duelos, em 3 partidas, também tivemos a equipe marcando gols e sofrendo gols no mesmo jogo. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 dessas partidas, também tivemos Fred marcando gol e Haufoss marcando gols na mesma partida. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser um ambas marcam. A odd está na casa de 1,59, uma cotação muito boa e faz muito jus essa entrada, porque a gente está falando de duas equipes de meio de tabela, duas equipes muito parecidas, que tem 11 pontos o Fred e 10 o Haufoss, enquanto o Fred já tem 14 gols marcados e 14 sofridos, o que mostra mais ainda que é uma equipe que marca muitos gols, mas também toma muitos gols, e que pega um Haufoss que tem uma defesa muito vazada com 15 gols sofridos e com 9 gols marcados. Vai jogar fora de casa contra o Fred, deve tomar o seu golzinho, porque é uma equipe que vem tomando muitos gols, mas o Fred nos últimos 3 jogos sempre tomou pelo menos um gol em todos esses jogos. Ganhou do Gothenburg na última partida, mas vinha de derrota para o Raen e para o Oslo, sempre tomando gols e sempre fazendo gols. A mesma coisa acontecendo ali com o Haufoss, que só na partida ali contra o Asani, que foi na última rodada, a equipe acabou não tomando gol, mas veio de um empate em 2-2 contra o Start, também pela segundona norueguesa. Por isso a perspectiva para esse jogo deve ser um jogo para gols e por isso ambas marcam. Odd na casa de 1,59 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Skjed e Sogndal,
outro jogo dessa segundona norueguesa, onde a gente tem a equipe do Sogndal ali em oitavo com 14 pontos e o Sked em 16º com 3 pontos somados até o momento. Outro jogo que eu vejo com um bom cenário de gols, até porque o Sked vem ali da terceira divisão e tem nos últimos 5 jogos 3 partidas com 3 gols ou mais. Já a equipe do Sogndal nos últimos 5 confrontos, em todos eles também tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 dessas partidas também tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,74, uma cotação excelente para um Sogndal, que é o 8º colocado, precisando vencer para chegar ali na faixa de playoffs, a próxima fase do campeonato norueguês. Tem 14 gols marcados, 14 gols sofridos, e pega o Sked, uma das piores equipes do campeonato norueguês, que já tem 19 gols sofridos e 10 marcados. O último colocado, 3 pontos, não consegue apresentar um bom futebol e, apesar de jogar dentro de casa, deve sofrer muito contra a equipe do Sogndal, que apesar de vir de uma derrota para o Sandnes por 2-1, é uma equipe muito goleadora, é uma equipe muito ofensiva e que deve deixar pelo menos um golzinho nessa partida, assim como vem acontecendo nos últimos jogos, onde nos últimos 5 confrontos, em todos eles, a equipe venceu ou perdeu, mas sempre foram jogos muito movimentados. E contra o último colocado do campeonato nacional, que não vem de uma boa sequência, principalmente nessa segundona, onde vem de 2 derrotas seguidas, eu acredito que deve ter uma força da equipe visitante, mas quem sabe a equipe mandante pode surpreender, entrar novamente no caminho das vitórias e isso favorecer mais ainda o nosso mercado de gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,74 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Godoy Cruz e Defensa e Justicia, jogo do campeonato argentino, onde a gente tem aqui o Godoy Cruz em 21º com 3 pontos e o Defensa e Justicia em 22º também com 3 pontos. Competição que tem uma tendência de ser truncado, mas com boa perspectiva no mercado de gols, até porque o Godoy Cruz nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Defensa e Justicia nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 desses jogos também tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,52, uma odd muito boa, apesar da gente estar falando do 21º e 22º colocado do campeonato nacional. É começo de competição ainda, foram apenas 3 jogos e são duas equipes qualificadas, principalmente o Defensa e Justicia, que vem sempre participando de competições internacionais aqui na América do Sul. Vem de 3 empates seguidos, 2 contra o Lanús, River Plate e também contra o Huracan. São times muito fortes ali no cenário argentino, então faz jus a equipe tá nesse momento bem embaraçoso, de poucas vitórias, e pega um Godoy Cruz que vem oscilando entre vitórias e derrotas, e isso pode ter uma prevalência muito grande, porque faz com que as duas equipes saiam pro jogo, se expõem e tentem buscar a vitória, até porque as duas precisam vencer, as duas precisam pontuar para continuar ali sonhando com a parte de cima da tabela. Por isso eu acredito num jogo com pelo menos 2 gols, então mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Ginásio e Racing Club, outro jogo dessa primeirona argentina, onde a gente tem o Racing em 5º com 6 pontos e o Ginásio ali em 8º também com 5 pontos. Outro jogo que eu vejo com um bom cenário de gols, até porque o Ginásio nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Racing nos últimos 5 duelos, em 4 partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em 3 dessas partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2
2.0 gols asiáticos. Aqui a odd está na casa de 1,58, uma cotação muito, mas muito boa para duas equipes que hoje estão na parte de cima da tabela. A gente está falando de um Racing que já vem umas 2 temporadas fazendo campanhas bem sólidas, bem consistentes e já começou muito bem essa temporada no Campeonato Argentino. É o quinto colocado, a 1 ponto de diferença do líder Estudiantes, já tem 4 gols marcados e 2 sofridos, e pega o Ginásio, que também tem 4 gols marcados e 2 sofridos e tem 1 ponto a menos. Já começou muito bem a competição também, joga dentro de casa, vem de uma sequência de jogos sem perder muito interessante, mas agora vai pegar um Racing que vem oscilando entre vitórias e derrotas, mas é uma equipe muito forte, uma equipe muito qualificada, tanto que venceu o Vélez, outra equipe muito forte nesse cenário argentino. Então acredito num jogo muito truncado, por ser um Racing muito forte, um Ginásio num momento muito bom, e isso favorecendo o nosso mercado de gols. Então mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para São Paulo e Palmeiras, jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o Palmeiras em primeiro com 25 pontos e o São Paulo em sexto com 18 pontos. Clássico paulista aqui nessa rodada do Campeonato Brasileiro, clássico que eu vejo com uma boa possibilidade para gols, até porque o São Paulo nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Palmeiras nos últimos 5 confrontos, em 3 deles também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em apenas um deles não tivemos 2 gols ou mais. Em todos os outros sempre tivemos essa perspectiva nas partidas que envolvem São Paulo e Palmeiras. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,40, já uma cotação muito boa para o over 1,5, e a gente está falando do líder Palmeiras, que está fazendo uma excelente campanha, excelentes competições, seja nacionais ou internacionais, já tem 23 gols marcados, um dos melhores ataques da competição, tomou apenas 7 gols, mas pega um São Paulo, que tem 17 gols marcados e 13 sofridos, é clássico, é duas equipes boas e isso vai favorecer demais o nosso mercado. Tem uma tendência de ser um jogo travado? Pode ser que sim, que esteja, mas pelo que o Palmeiras vem apresentando nos últimos jogos, principalmente depois dessa vitória sobre o Atlético Goianiense, onde conseguiu virar em 7 minutos, mostra que a equipe está num caminho muito bom. Pega um São Paulo que vem de uma boa média de gols marcados e sofridos e que também precisa voltar a vencer. Até porque a equipe vem de uma derrota para o Botafogo no último jogo e depois de ter vencido magramente o América Mineiro por apenas 1-0. Então um jogo que promete muito, com muitas facetas, até porque a gente tem um Palmeiras líder da competição jogando muito bem e um São Paulo que vem oscilando e tomando e fazendo muitos gols. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,40 é o nosso palpite para São Paulo e Palmeiras. E passando para a última partida do dia, Independiente e Estudiantes, jogo ali na Argentina, um jogão de bola, onde a gente tem o Estudiantes em primeiro com 7 pontos e o Independiente em 14º com 4 pontos. Duas equipes muito fortes mesmo aqui do cenário argentino e jogo com cara também de gols, até porque o Independiente dos últimos 5 jogos, em 4 partidas, tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Estudiantes, nos últimos 5 duelos, em 3 partidas, também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 dessas partidas também tivemos 2 gols ou mais no placar. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,41, uma cotação já muito boa para o líder Estudiantes, uma equipe muito forte que já tem 7 pontos na competição contra o Independente que joga dentro de casa e tem 4 pontos, está apenas a 3 pontos do líder. É um jogo que promete, são duas equipes muito fortes, são equipes muito boas. O Independente não conseguiu sua classificação na Copa Sul-Americana, mas foca todas as suas atenções agora no argentino. Perdeu o último jogo para o Argentino Júnior, enquanto o Estudiantes vem de 2 vitórias sobre o Aldosivi e sobre o Sarmiento. É um jogo que promete porque o Estudiantes vem numa sequência muito boa, pode aumentar isso fora de casa contra um concorrente muito forte desse cenário argentino, e para os mandantes é aquele jogo para voltar as vitórias, para encostar no adversário, até porque são apenas 3 pontos de diferença entre as duas equipes. Então um jogo que promete tanto de um lado como de outro, e isso pode favorecer muito, mas muito o mercado de gols. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,41 é o nosso palpite para Independente e Estudiantes.
Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 7 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando. E até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!